ar, Guarulhos em Cartaz, um programa que leva informação e conhecimento da cultura da nossa cidade para você, telespectador. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas, no canal 3 da NET Guarulhos. E você pode acompanhar também no www.tvguarulhos3.com.br. Acompanhem também toda a agenda cultural da nossa cidade pela nossa fanpage, TV Guarulhos em Cartaz no Facebook. Tá bom? E nosso encontro de hoje é com o tema educação. E também sobre essa cultura que vem se implantando, se instalando no país já tem algum tempinho, que é a questão do concurso público. Você pode perceber que nosso cenário hoje está diferente, é que nós vivemos na casa de uma pessoa que eu tenho grande admiração e certamente muitos de vocês conhecem, professora Priscila Ferraroto. Tudo bom, professora? Tudo bem, Gabi? Olá a todos. Muito obrigada pelo convite, Gabi, pela oportunidade de falar um pouquinho da língua portuguesa e do canal Português no Dia a Dia. Nós que agradecemos e quero agradecer também a presença aqui, da Isabel Moraes, que tá aí por trás das câmeras, nos dando todo o suporte nessa nossa externa, vamos colocar assim, né? Pri, posso chamar de Pri, né? Pode, por favor. Qual a sua formação? Bem, eu sou formada em Letras, Português, pela Universidade de São Paulo. Me formei no bacharelado em 1996 e na licenciatura em 1997. E essa paixão, esse gosto pela língua portuguesa veio, na verdade, muito antes disso, por influência de um professor na escola. Normalmente, quem se torna professor acaba sendo muito influenciado por algum professor do colégio. E comigo não foi diferente. Eu tive esse gosto despertado por um professor e resolvi me tornar uma professora de português, especificamente de gramática, era realmente a parte de que eu mais gostava. E para isso fui ver, qual curso eu devo fazer, para poder me tornar uma professora de gramática? Letras? Então vamos lá, vamos fazer o curso de letras. E aí veio a formatura e como foi a sua trajetória aí dentro da língua portuguesa, aí na sala de aula? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu comecei a trabalhar na área em 1994, foi no segundo ano da faculdade. Na época em que eu voltei para São Paulo, eu fiz o colégio, o ensino médio, no interior, na cidade de Valinhos. E então eu voltei para São Paulo por causa da faculdade, comecei a trabalhar aqui desde o primeiro ano, inicialmente como recepcionista. Em São Paulo muita gente deve conhecer um prédio que antigamente era do Unibanco, fica perto do Shopping Eldorado. Trabalhei como recepcionista ali, hoje é Itaú. Fiquei por ali por um ano, sempre procurando emprego na área, já no segundo ano da faculdade. E o primeiro emprego que eu consegui, eu costumo dizer que eu devo não é nem à faculdade, e sim a esse professor, o professor Sérgio. Por quê? Eu fiz uma prova num cursinho bem conhecido em São Paulo, e até talvez no Brasil, o Etapa, como corretora de redação, e consegui então meu primeiro emprego na área como corretora. Eu digo graças ao professor Sérgio, porque eu apliquei ali toda a técnica de correção de texto que ele passava para todos os alunos em sala. Depois disso, quando eu entrei nesse curso, comecei trabalhando com redação, óbvio, com a gramática também aplicada, a correção dos textos, e também comecei a dar aula em colégio, a dar alguns plantões de dúvidas, também na área de gramática e de literatura. Surgiu o concurso público, essa preparação dos concurseiros, vamos dizer assim? Isso, a preparação para os concurseiros, na verdade, surgiu algum tempo depois ainda. Só em 2002. Em 2002 eu dei minha primeira aula voltada para os concurseiros, Foi num cursinho na Liberdade, um cursinho que já nem existe, na época chamava Centro de Ensino Liberdade. Foi meu primeiro contato com esse público. E a partir de 2003 eu comecei a trabalhar num
curso preparatório para concurso que pertencia ao ângulo vestibulares, né? Hoje esse curso também não existe mais, houve uma fusão de algumas empresas, né? E ainda trabalho na área num cursinho chamado Alfacom. Que a gente se conheceu lá no Alfacom. Exatamente, exatamente. Qual é a diferença entre as aulas ministradas para concurso público e as aulas tradicionais das escolas assim, do português gramática para formação do cidadão? Ótima pergunta, Gabi. Pois é, embora muitos pais procurem matricular os seus filhos em colégios que tenham uma grande aprovação em vestibular, né? Eu cheguei a trabalhar em alguns colégios, por exemplo, em que a diretora chegava a dizer: nossa, tem pai que chega aqui para colocar o filho no prezinho e pergunta quantos alunos nós aprovamos no vestibular. Né? Essa é uma preocupação muito frequente dos pais e até se justifica. Porém, o colégio, na realidade, ele tem por função formar o aluno. Então, desenvolver o senso crítico do aluno, trazer a ele muito conhecimento na parte de português, por exemplo, conhecimento relacionado também à literatura, e eu diria até literatura universal, não só literatura brasileira ou literatura portuguesa, né? Eu acho que é muito importante no colégio a preocupação com o conhecimento e com a formação desse indivíduo, formação cultural, de forma geral, né? Se ele vai ser ou não aprovado no vestibular posteriormente, sim, vai ser consequência, mas não pode ser o objetivo principal de um colégio, a meu ver. Então, as aulas no colégio, elas não são obrigatoriamente voltadas, ou pelo menos não exclusivamente voltadas ao desempenho no vestibular. Existe essa preocupação também, sobretudo no ensino médio, por uma demanda, né? Do Enem, né? Que tá Sim, aí. exato, e uma demanda até dos alunos, eles querem isso, eles vão prestar essas provas, eles sem dúvida precisam ter todo esse conhecimento. Porém, o colégio precisa ir além disso. É diferente de um cursinho pré-vestibular, ou então um cursinho preparatório para concurso público, vai se preocupar não é exatamente com a formação do indivíduo, com tudo aquilo que ele pode aprender, com toda a bagagem que ele pode acumular de conhecimento para utilizar posteriormente, né? Não, ele vai se preocupar especificamente com a prova. Então, no caso de concurso público, por exemplo, se eu tenho uma turma que está se preparando para a polícia civil, por exemplo, eu vou me basear na prova, né, na banca que elabora a prova da Polícia Civil, vou estudar provas anteriores, verificar o que é que costuma ser cobrado nesse tipo de prova e vou trabalhar especificamente os conteúdos cobrados por essa prova. É diferente, né, do colégio. O colégio vai ter a preocupação mais ampla. Ele pode e deve até nos ensinar aquilo que muitas vezes em prova nós não encontramos, mas que é importante para o conhecimento do indivíduo. Vou dar um exemplo, Gabi. Numerais, né? A parte de numerais que existe lá, um tópico da gramática, uma classe gramatical chamada numerais, que não costuma cair em concurso público, não costuma cair em vestibular, mesmo no Enem, não costuma, né? Mas no colégio, o aluno estuda numerais. E por que ele precisa estudar isso? Por exemplo, quando ele for ler algum texto de história, ele vai encontrar ali algarismos romanos. Ele precisa saber fazer a leitura dos algarismos romanos, senão não vai conseguir nem mesmo se localizar. Não é? Tudo é interpretação de texto. Exatamente, tudo, né? Até matemática. Muitos alunos acabam indo mal em questões de matemática, não por falta de conhecimento da conta, da fórmula a ser utilizada, mas porque eles têm dificuldade... Entender o que o texto está pedindo. Exatamente. Agora, me veio aqui na cabeça, desde
do início, né, do Enem. E aí as escolas, a gente vê agora uma preparação nas escolas muito voltadas para o Enem. Então já tem colégio que começa no primeiro ano do ensino médio essa preparação. Uhum. Você acredita que o ensino médio acaba sendo colocar um curso preparatório para o Enem, né? Porque agora os alunos são avaliados nessa nota, e isso pode desencadear até uma maior cobrança em concurso público, porque teoricamente antigamente as pessoas saíam, iam do ensino médio, iam para o mercado de trabalho e depois vislumbravam essa possibilidade do concurso público. E agora, como está acontecendo essa cultura do estudo, da preparação para uma prova, isso pode ser antecipado e acabar dificultando o grau de complexidade dos concursos públicos? Pois é. O que acontece, né? Primeiro, as provas, elas têm mudado bastante. Hoje, pensando numa prova, né, como a do Enem, a preocupação principal não é com a nomenclatura propriamente dita. Inclusive existem muitos alunos que até criticam as aulas de gramática, né? Falam assim, para que ficar estudando uma série de nomes, isso não é o mais importante. Bom, de fato, a nomenclatura não é o mais importante, né? Houve um tempo em vestibulares, em provas muito mais antigas, de décadas atrás, realmente o que se fazia era cobrar a nomenclatura gramatical, a nomenclatura pela nomenclatura. E essa não pode ser a preocupação principal. O Enem, nesse sentido, é muito bom porque ele visa a trabalhar as chamadas habilidades, né? As competências, por exemplo, de ler um texto, interpretar um texto. Ainda que você não tenha conhecimento de determinada nomenclatura, você precisa entender como aquela palavra foi usada ali, que recurso ela representou naquele texto, não é? Para estabelecer uma ligação entre as partes do texto, trazer de repente uma ideia de conclusão, no caso de um conectivo, ou uma ideia de adversidade, oposição. Tudo isso nada mais é do que competência de leitura e de entendimento que a gente precisa ter para a nossa vida. E nessa nossa vida, né, isso vai envolver vestibular, vai envolver o trabalho, mesmo na iniciativa privada, vai envolver também concurso público. Existem ainda provas, dependendo da banca organizadora, né, provas que são ainda um pouco ultrapassadas, que ainda tem sim a preocupação de cobrar demais, né, a questão da nomenclatura, que realmente não é o mais importante. Mas vale lembrar que muitos concursos públicos são elaborados por bancas maiores, bancas como o VUNESP, como o CESP da Universidade de Brasília, mesmo o FGV, bancas que também elaboram provas para vestibular e que acabam seguindo essa tendência do Enem, de se preocupar mais com a habilidade de leitura, com o conhecimento gramatical, que sem dúvida é importante, é cobrado, mas de uma forma aplicada, né? Não é nome pelo nome. Não é essa a intenção, e sim a utilidade, é a gramática como ferramenta na construção do texto e, claro, no entendimento que se faz dele. Quando eu estava lá no Alfa, né, eu até falei o nome do curso, mas não tem problema. Enquanto eu estava lá no curso preparatório, muitos alunos vinham até mim, né, e falavam que queriam aula com a professora Priscila, porque a professora Priscila tem paciência, a professora Priscila, a lousa da professora Priscila organizada. Como é, né, em relação a ser sentimento, ter um carinho assim, dos alunos, ser requisitada? Como isso funciona? É muito gostoso, Gabi. Na verdade, assim, quando a gente faz um trabalho, né, a gente busca, assim, se a gente faz aquele trabalho com paixão, com gosto, a gente busca fazer obter um reconhecimento de que o trabalho foi feito assim, né, foi feito com amor, e é muito gostoso
quando a pessoa não só reconhece o trabalho, o gosto que você teve, né, por desempenhar aquela tarefa, mas principalmente quando ela diz, olha, eu estou saindo melhor do curso do que quando eu entrei. Eu hoje sei mais de língua portuguesa do que eu sabia. Eu aprendi bastante com você. Gabi, um aluno que diga isso para um professor, com certeza todos os professores devem concordar com essa ideia, né? Um aluno basta para a gente dizer, valeu a pena. Mesmo que os outros alunos, sei lá, de repente, continuam não gostando de gramática, né? Continuam não gostando de língua portuguesa. Acontece, é verdade, a gente não consegue despertar o gosto em todo mundo, mas um aluno que consiga realmente reconhecer a importância daquela matéria, não precisa se tornar a principal matéria da vida dele, não, mas que se a gente consegue despertar um pouquinho o gosto e principalmente, né, se ele reconhece que, poxa, para aquilo que eu quero fazer, para a prova que eu vou prestar, né, esse conhecimento, sim, essas aulas agregaram, esse conhecimento vai me ajudar bastante, nossa, é ótimo. Essa questão da lousa, né, que você falou, muitos alunos realmente chegam a dizer que gostam da lousa. É gostoso ouvir isso? É sim, porque é um cuidado que eu tenho, por exemplo, me colocando no lugar do aluno, né? Eu, quando aluna, eu gostava de copiar a lousa do professor. Então é importante para mim que o professor faça a lousa, que ele me apresente um esquema com as ideias mais importantes, esquema que depois, claro, como aluno, o aluno até deve mesmo complementar, mas tem uma base, né? Eu acho que isso demonstra até certo cuidado com a disciplina e com o aluno também. E aí nasceu o canal Português do Dia a Dia? Pois é, você sabe que o canal Português no Dia a Dia nasceu também disso. Muitos alunos vinham me perguntar, professora, você tem aulas gravadas no YouTube? Professora, você tem uma página no Face para trazer dicas, né? Havia essa demanda. Mas eu até então não sabia muito bem como começar, como fazer, estava meio sempre com muitas aulas, então sem tempo para isso. Mas neste ano ainda, né, em 2016, a Isabel, que é a minha... Que está aqui. Exatamente, e que é a minha parceira nesse projeto, me convidou para, olha, vamos abrir um canal no YouTube para trazer dicas sobre a língua portuguesa. Então acabou juntando a fome com a vontade de comer, né? Já existia essa demanda por parte dos alunos e sim, eu tinha uma vontade de fazer isso e a Isabel chegou com a vontade e com a técnica, né? Então foi ótimo. E a finalidade, qual é o objetivo desse canal? Muito, muito boa essa pergunta, Gabi. Embora atualmente, né, eu trabalhe em curso preparatório para concurso público e também tenho aí uma grande experiência na preparação para vestibulares e para o Enem, o canal não é voltado especificamente para concurseiros ou para vestibulandos. Serve para eles também, sim. Mas a intenção do canal, na verdade, é trazer um conhecimento de forma rápida, simples, fácil, a qualquer falante da língua portuguesa. Então, desde o estudante, que não obrigatoriamente está no ensino médio, está se preparando para o vestibular ainda, pode ser um estudante mais jovem. Existem algumas pessoas no canal, umas amigas, por exemplo, de uma das minhas sobrinhas, elas têm 10 anos de idade e estão lá acompanhando as dicas. O canal também é voltado para os vestibulandos, concurseiros, para as donas de casa, para os profissionais, enfim, para qualquer pessoa que utilize a língua portuguesa, precise fazer uso da língua portuguesa, seja nos estudos, seja no trabalho, né? O canal pode ser útil. Tanto que não existe ali, por exemplo, a preocupação com nomenclatura. A ideia não é passar, por exemplo, teoria gramatical, ou pelo menos
não por enquanto ou não por meio desses vídeos, e sim dicas baseadas às vezes em rótulos, em propaganda, naquilo que a gente lê às vezes nas redes sociais, né? Então tudo isso serve de inspiração, todo esse material serve de inspiração para falar um pouquinho da língua portuguesa e tirar dúvidas sobre grafia, acentuação, emprego de palavras. É bem interessante, é bem gostoso. Deixa uma dica pra gente. Uma dica! Bom, uma dica que já de algum vídeo que tenha sido feito. Pode ficar à vontade. Bom, lá no canal é possível encontrar, por exemplo, olha, o primeiro vídeo que nós publicamos foi um que falou sobre presidenta, né? Que a palavra presidenta gerou muita polêmica. E esse primeiro vídeo foi publicado justamente na época em que a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do STF. E quando perguntaram a ela se ela gostaria de ser chamada, né, de presidente ou presidenta, ela disse: eu sou estudante, eu sou amante da língua portuguesa, então eu sou presidente, né? E esse comentário dela trouxe à tona de volta toda aquela questão sobre presidenta, que as pessoas achavam que era uma invenção da Dilma, né? E o primeiro vídeo foi lançado nessa época justamente para explicar que presidenta é uma palavra dicionarizada, está aí há muito tempo, muito antes de a Dilma se candidatar, né? Não tem nada a ver com ela, não foi uma invenção dela. Então as pessoas começaram a usar isso até mesmo para criticá-la. Você pode ou não gostar da Dilma, pode ou não ter votado nela, né? Mas de forma alguma pode dizer, usar para criticá-la, que né? Presidenta não existia. Exatamente, né? Dizendo que ela transgrediu a língua portuguesa, ela inventou palavra que não existe. Não foi invenção dela, a palavra está lá, dicionarizada, direitinho. Bom, a gente tem mais 2 minutinhos e eu quero agradecer a Priscila por ter aberto a porta da casa pra gente ter esse papo maravilhoso, conversar, levar um pouquinho de informação e de cultura também para todos vocês. Fica à vontade para você falar o que desejar. Eu gostaria de, primeiramente agradecer demais a você, Gabi, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui desse projeto tão bonito. Gostaria de convidar todas as pessoas para conhecerem o canal Português no Dia a Dia, no YouTube. Também nós temos uma página no Facebook de mesmo nome, Português no Dia a Dia, que traz alguns outros conteúdos, algumas questões, né? Alguns testes, é bem bacana. E dizer que a nossa intenção é permanecer com esse projeto e já com novas ideias para o ano que vem. Estamos pensando sim em fazer gravação de aulas, esse pedido tem sido frequente, né? E estamos pensando também em criar um aplicativo para celular, também, claro, tendo como tema a língua portuguesa, trazendo dicas, né, informações a respeito disso. A língua portuguesa é importante para todos e assim, todo mundo tem direito, eu diria, né, de conhecer a língua portuguesa, especificamente a variante culta formal, que é de que tratam as regras gramaticais. Porque todos têm direito a viver situações de formalidade, né? Todo mundo tem direito a emprego, todo mundo tem direito à escola, todo mundo tem direito a se manifestar politicamente, se quiser, por exemplo, se comunicar, né, com um representante seu, e tudo isso precisa acontecer por meio de uma linguagem padrão, uma linguagem formal, que é a linguagem que nós trabalhamos no canal e que as pessoas estudam no colégio a vida toda. A gente fica por aqui. Deus abençoe enormemente a vida de todos vocês e você já sabe, informação, cultura, está em Guarulhos, você encontra aqui. Guarulhos em Cartaz. Beijos, até a próxima! Tchau, tchau!